Conosco aqui, com você aí aonde você está assistindo, e que você sinta a presença do Senhor, sinta a presença do Espírito Santo sobre a sua vida, que de sua boca você sinta vontade, desejo de louvar ao Senhor, porque o que nós queremos é isso, saber que a bênção do Senhor há de nos seguir, porque nós louvamos a Ele, queremos bendizer o Teu nome com toda a nossa força, com todo o desejo do nosso coração, no nome de Jesus. Amém. Tudo aqui
mundo me foi dado como herança eterna, maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Mas Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre nossa canção.
nossas vidas, como sacrifício. Queremos oferecer ao Senhor, ó Pai, como uma prova de amor, que possamos chegar ao Teu trono de graça e que o Senhor reconheça-nos como adoradores, que adoram o Senhor em espírito e em verdade. E que a nossa oferta de amor possa ser as nossas vidas, o louvor que queremos ofertar a Ti, como forma de gratidão pelo que o Senhor tem feito por nós. O Senhor tem nos guardado, nos protegido, o Senhor tem nos amado, que é o melhor de tudo, sentir o Teu amor sobre nós. Obrigada, Pai, pelo Teu amor, e que o Senhor receba esta nossa oferta de amor a Ti como forma de gratidão e receba o nosso louvor no nome de Jesus. Boa noite a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui mais uma vez para compartilhar uma palavra do Senhor. E eu quero te convidar para abrir comigo a sua Bíblia em Lucas 7, versículo 11 ao 17. Lucas 7, 11 ao 17. Nós estamos aí numa série dos encontros com Jesus e uma jornada de transformação. E hoje nós vamos falar sobre o encontro da morte com a vida. Lucas 7, 11 e 17. Vamos ler então? E aconteceu, pouco depois, ir ele à cidade chamada Naim. E com ele iam muitos de seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. E com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife e os que levavam pararam. E disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou-o à sua mãe. E de todos se apoderou o temor e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele essa fama por toda a Judeia e por toda a circunvizinhança. Então, nessa noite nós vamos começar a observar essa passagem, e é uma passagem muito edificante, porque Lucas, o evangelista Lucas, que é o escritor desse livro, ele vai nos mostrar uma ênfase de Jesus, o Messias esperado, como aquele que se compadecia dos pobres, dos necessitados, dos aflitos. E aí a gente tem essa passagem, o único autor que cita essa passagem é Lucas. E ele vai citar então que existia uma viúva em Naim. E aí nós começamos então a procurar entender esse termo viúva nesse tempo. Uma viúva que a princípio tinha um filho. Então ela ainda tinha uma esperança, ela tinha um filho. E ser viúva naquela época era algo meio complicado, porque essas mulheres, elas precisavam naquela cultura de uma proteção masculina. Senão elas ficavam vulneráveis socialmente. E haveria muitas consequências ruins, para que elas se enquadravam muito mais numa questão de pessoas aflitas, que é justo aquilo que Lucas quer mostrar. Elas se enquadravam naquele quadro de pessoas que eram as mais necessitadas, que eram as mais pobres. Alguns estudiosos querem dizer que talvez essa viúva não fosse esse caso, porque uma multidão a seguia.
E aí nós começamos então a observar nesse texto que diz que eles estavam em um funeral. Eu não sei se você já pôde compartilhar, uma vez eu estava fomos para o interior para enterrar um parente. E quando chegamos na cidade, então lá nós já nos deparamos com uma multidão que vinha trazendo corpo, e a cidade estava toda entristecida, carregando aquele corpo para o sepultamento. Então, quando estava preparando essa mensagem, eu comecei a pensar sobre isso. E eu te convido a mergulhar nesse universo agora e começar a trazer à sua mente como se você estivesse enxergando agora uma multidão entristecida, com uma mãe que já não tem um marido, e agora ela perdeu também aquele filho. Como eu havia falado, as viúvas eram pessoas que naquela sociedade se tornavam desprotegidas. E o futuro de uma viúva era só se ela tivesse algum parente homem para poder lhe dar uma cobertura. Bom, então essa viúva era viúva, mas tinha um filho ainda. Mas a história nos relata que agora esse filho também morreu. Então aquela viúva não tinha mais esperança. Todas as áreas da vida daquela viúva foram afetadas agora com a morte desse filho. Aí eu quero perguntar para você que está me ouvindo, como que está a sua vida? Como que está a sua esperança? Qual que tem sido a sua perspectiva agora? Talvez você está passando por uma situação muito parecida com a dessa viúva. E olhando para a situação sem esperança, porque eu creio que aquela mulher ela não tinha esperança de mais nada agora. Porque naquela sociedade, quando uma mulher ficava dessa forma, ela tinha talvez 3 opções. Ela se tornaria uma prostituta para poder cuidar da sua sobrevivência. Ou ela se tornaria uma escrava, porque as pessoas naquele tempo acostumavam trabalhar como escravos para poder conseguir se manter. Ou uma mendiga. Ela poderia passar em mendicância o resto da vida. Eu acredito que ela não fosse uma pessoa ainda muito idosa, mas a idade iria chegar e, em consequência disso, ela também não teria mais esperança de trabalho, de serviço, porque não é uma cultura, às vezes, como a nossa. Mas aí, então, nós olhamos para toda essa situação. Agora você consegue visualizar esse quadro dessa mulher? Ela está olhando para a esperança dela indo embora. Porque com aquele filho, não vai apenas a morte do filho. Eu costumo dizer que foi a própria morte dela. Ela está levando um filho, e nós como pais, não gostamos nem de imaginar o que é perder um filho. E ainda mais nessa situação. Então essa mulher agora não tem ninguém. E aí diz que vai uma multidão, e essa multidão segue a desesperança, a tristeza. Mas o texto diz que Jesus vinha de Cafarnaum. É uma cidade, outra cidade que está a mais ou menos 50 quilômetros de distância, e que na atualidade diz que se dá umas 10 horas de caminhada, então, de Cafarnaum até Naim. Naim era uma cidade pequena, uma cidade agrícola, e aí Jesus vem para essa cidade. E o que eu acho lindo em tudo que Jesus faz é que ele não atrasa, ele não erra a hora, ele não adianta o momento, ele chega na hora certa. Deus vem ao nosso encontro, mas ele vem na hora certa. Jesus Cristo é Deus, ele se tornou homem e veio para a terra, e ele se compadecia de todas essas pessoas, ele ia até elas, mas eu quero ressaltar, no momento certo. O momento de Deus é o melhor momento para nós. Muitas vezes nós queremos correr, porque você pode me dizer assim, mas ele sabia daquela situação. Será que Deus não podia ter intervido antes e não ter deixado aquele filho morrer? Não ter deixado ela passar por aquela situação? E aí eu quero te dizer, todas essas situações nós precisamos passar. Provações, para que haja crescimento, amadurecimento, relacionamento com Deus. E aí essa passagem também abre a minha mente de uma forma assim que eu penso, Deus, o Senhor não é aquele Criador que fez o mundo como um grande relógio e deu corda e foi embora. Não. O Senhor é aquele Deus que transcende todas as coisas, mas é um Deus pessoal que vem se relacionar comigo, com você de forma individual. E aí a Bíblia diz que então vem seguindo também a Jesus uma grande multidão, seus discípulos e como sempre uma multidão. E aquela multidão que vem seguindo a Jesus, diferente da multidão que seguia a viúva,
eles vêm com esperança, porque Jesus é esperança. Jesus é mudança de vida. Então vem uma multidão, agora você começa a enxergar comigo que existe uma multidão entristecida, trazendo a morte. E agora eles vão encontrar com a vida, porque Jesus está indo ao encontro daquela multidão. E sabe o que é mais lindo nessa passagem? Que Jesus não estava preocupado com o morto. Não. Ah, mas do que aquele jovem morreu? Que idade aquele jovem tinha? Esses fatos são desconhecidos. Mas uma coisa é real, Jesus chegou e ele não estava preocupado com nada dessas perguntas. Mas ele estava preocupado com uma pessoa, com a viúva. Essa mulher que a Bíblia nem nos dá o nome. Ela tem um título de viúva. E agora Jesus vai mudar a sorte dessa mulher. Porque a Bíblia diz que ele chega e olha para ela e ele se compadece dela e diz assim, não chores. E aí ele vai lá e Jesus é lindo, porque ele quebra todos os preconceitos, ele quebra todos os tabus, ele quebra tudo aquilo que é o corretamente político ali. Ele chega e toca num esquife, que é no caixão, e que era impuro, não podia tocar no morto. Mas Jesus toca ali e dá uma ordem. Ele dá uma ordem. A vida dá uma ordem para a morte. A vida diz assim, levanta-te. E aí a Bíblia diz que esse menino se levantou, esse jovem se levantou e levantou falando. Aí a gente começa a observar outro ponto. Jesus não devolveu um jovem sequelado para aquela mulher. Ele não devolveu um jovem para passar por uma reabilitação ainda. Não. Ele já devolveu aquele jovem no sentido completo da saúde. Ele se assentou e já começou a falar. E agora, aquela mulher tem toda a sua esperança restaurada. Porque aquele filho era a única coisa que ela tinha, em todos os sentidos. E agora Jesus vem e restaura a esperança, ele restaura a vida, ele restaura os sentimentos, ele cura o interior daquela mulher, ele cura a vida espiritual daquela mulher com todas essas ações. E é lindo porque toda aquela multidão que estava entristecida diz que foi tomada de grande temor. E vem então o testemunho do Senhor dizendo assim, Deus visitou o seu povo. Porque Deus está interessado em estar conosco. Ele está interessado em nos visitar, em se relacionar. Ele é um Deus presencial. Ele deseja estar com você. Ele deseja cuidar dos seus problemas. Ele deseja resolver a sua situação. E o que eu acho lindo é que ele não esperava. Nesse caso, Jesus não esperou que ela fosse lá pedir. Jesus não esperou que ninguém fosse lá falar, mas ele vai ao encontro dela. Quantas vezes a gente está passando por algum problema e começa a desesperar e a questionar se Deus está mesmo nos ouvindo, se Deus está nos vendo, se Deus está olhando para a nossa situação. E essa mensagem nos traz uma esperança tão grande de saber que, olha, eu não preciso nem me movimentar, porque Deus ele é capaz de vir em minha direção. Ele é capaz de ir na sua direção. E aí esse texto me traz à memória, sabe o quê? Outra passagem de ressurreição, que é quando Lázaro já estava lá 4 dias morto. As irmãs de Lázaro não tinham mais esperança. Elas até criam que ele ia ressuscitar no último dia, na vinda do Senhor. Mas não naquele tempo, inclusive porque eles já tinham mandado recado para Jesus, dito assim, Lázaro está doente. Aí Jesus não vem. Aí Lázaro morre e Jesus não vem. E tem o sepultamento e Jesus também não vem. E passam-se os dias. E aí a Bíblia diz que 4 dias que ele já estava morto e que ele já estava lá naquele túmulo. A ponto de quando que Jesus fala com a irmã, tira a pedra, Marta, ela diz, Senhor, mas já cheira mal. E aí Jesus fala assim, se você crê, você vai ver a glória de Deus tirar a pedra. Muitas vezes nós temos colocado tantas coisas na frente da nossa visão, na frente daquilo que Deus pode fazer. Nós limitamos a nossa capacidade de crer, porque nós muitas vezes não acreditamos que Deus é capaz de vir em nossa direção e de resolver o nosso problema.
E aí a Bíblia vai dizer que Jesus vai dar uma ordem para Lázaro. É lindo, ele chama ele pelo nome. Ele diz: Lázaro, sai para fora. E Lázaro sai. Pensa, nós não estamos falando de alguém que acabou de morrer. Nós estamos falando de alguém que já estava em decomposição. E aí a gente tem então Jesus fazendo com que aquele homem saia em plena saúde, andando com os próprios pés. E o que eu quero trazer para você nessa noite, meu amado, minha amada, você que está me assistindo em qualquer lugar, que o Senhor, Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que nós pensamos. Ele é capaz de fazer infinitamente mais aquilo que nós esperamos. O nosso Deus, Ele pode fazer muito mais do que aquilo que às vezes acreditamos, às vezes nem acreditamos. E a Bíblia diz que os caminhos do Senhor, eles são melhores do que os nossos. Os pensamentos do Senhor, eles são mais altos e muito melhores do que o nosso. Muitas vezes nós temos traçado os caminhos e traçado esperanças naquilo que nós estamos vendo. E eu te convido nessa noite a começar a crer naquilo que você ainda não vê. Eu quero te chamar para que você creia naquilo que ainda não aconteceu e que você ainda já está pensando assim: não vai mais acontecer. Não tem mais jeito para mim. As irmãs de Lázaro já estavam pensando assim: bom, a gente chamou Jesus, ele não veio, ele poderia ter curado, ele poderia ter feito qualquer coisa por Lázaro, mas ele não veio. No caso da primeira mensagem que nós lemos aqui, aquela viúva perdeu o filho e agora acabou. E você pode estar olhando para a situação que você está vivendo hoje e dizendo assim: não tem mais jeito, acabou. Mas nessa noite, nesse momento, eu quero te dizer: a sua história não acabou. Deus está escrevendo a sua história. Deus está pronto para intervir na sua história. Será que você é capaz de crer nisso? Será que você é capaz de olhar para a história dessa viúva agora e falar assim: Deus, eu preciso que o Senhor venha ao meu encontro? Ele sabe. Mas Ele vai vir no momento certo, eu também quero te dizer. Porque muitas vezes nós pedimos aquilo que nós não estamos prontos para receber. Se recebemos na hora errada, não saberemos lidar com aquilo que Deus tem para fazer. E Deus sabe o momento de trabalhar conosco e de deixar com que nós nos tornemos maduros o suficiente para receber aquilo que Ele tem para nos dar. Porque aí sim nós vamos saber lidar de acordo com a vontade dEle. E eu quero deixar no seu coração nessa noite algo que é muito glorioso. Para mim é mais do que glorioso. É tão glorioso que eu não consigo explicar em palavras. O que é Deus se tornar homem, Jesus Cristo, e andar nessa terra, e salvar pessoas, e libertar pessoas, e ressuscitar mortos. O que é Deus vir em nossa direção. O que é Deus se encontrar conosco e transformar a nossa jornada. Não existe uma pessoa que se encontrou com Cristo que teve a vida da mesma forma. A sua vida nunca mais foi a mesma. Nenhuma pessoa que encontrou com Jesus continuou vivendo da mesma forma. Que você possa começar a buscar um encontro com Cristo. Comece a caminhar em direção a Cristo. Comece a ver que Deus, Ele é capaz de entrar a qualquer momento na sua vida e fazer tudo aquilo que você não crer mais. Porque muitas vezes nós nos desgastamos buscando nós mesmos resolver a nossa situação. E aí a gente tenta de um jeito, a gente tenta com outras pessoas, a gente tenta com artifícios de amizade, a gente tenta com a cobertura de alguém. Mas a melhor cobertura, a melhor ajuda, o maior auxílio que pode vir sobre a nossa vida está em Cristo. Creia nisso. Caminhe em direção a isso. Não deixe que as circunstâncias frustrem a sua visão do Senhor. E eu quero deixar essa palavra no seu coração nessa noite. Que você possa refletir e que você possa, acima de tudo, crer que Deus é poderoso e Ele te ama e Ele se importa em cuidar de você. Amém? Eu te convido, vamos orar. Deus, em nome de Jesus, meu Pai, que o Senhor possa abrir o nosso coração. Que o Senhor possa, meu Deus, alargar o nosso entendimento acerca de quem o Senhor é.
acerca daquilo que o Senhor pode fazer em nós e através de nós e por nós. Ó meu Deus querido, que muitas pessoas que nesse momento, Senhor, estão ouvindo essa palavra, ouviram essa palavra, estão compartilhando esse momento, Deus, e que muitas vezes estão desesperançosas, não sabem mais para onde olhar. Tem situações, Deus, que tem afligido o coração de muitos, porque já não sabem mais o que fazer. Mas nós, diante da sua palavra, temos a nossa esperança renovada, que o Senhor é o nosso Deus, é o nosso Criador, e o Senhor vem em nossa direção. E o Senhor estende as suas mãos de bondade e toca a nossa vida e transforma a nossa vida. E nos enche com a esperança, Senhor. Traga esperança para os corações. Traga vida, Deus. Traga vida, meu Pai, aos planos, aos sonhos. Mas tudo, Senhor, seja feito segundo a vontade do Senhor. Nós queremos crer e esperar no tempo do Senhor para nós, porque nós sabemos que esse tempo é o melhor. Nós sabemos que o Senhor vem na hora certa, que nós possamos ter fé, Senhor, e coragem para esperar no Senhor, para esperar com paciência no Senhor. E no momento oportuno, o Senhor virá em nosso favor. É o que eu oro, Senhor, e peço ao Senhor em nome de Jesus, que o Senhor plante essa palavra em nosso coração. O nosso coração é terra boa. E que essa palavra venha frutificar, Senhor. Em o nome santo de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu quero te falar que nós estamos tendo os cultos presenciais. 2 cultos pela manhã, 9 horas da manhã. E nos domingos à noite, 19 horas. Que você venha participar. Venha compartilhar no corpo, na comunidade. É muito importante estarmos juntos. Para você que não pode, nós temos o culto online. Assista, compartilhe com outras pessoas. Deus abençoe cada um em nome de Jesus.